a Isso aí. perna. Quem sabe faz ao vivo. Pronto. BPC a gente já mastigou um bocado aqui, você passou muita informação. Pensão pós-morte, cara, que é essa que lhe motivou assim a entrar no ramo Da previdenciário. advocacia, justamente. Previdenciário, Que tipo perfeito. é fácil, recebe, morreu, recebe, né? E Mas se depende, eu né? não contribuir, pronto. Uma das perguntas para pensão pós-morte. Vinícius. Vinícius casa, tem filho e é pai solteiro. Minha mãe também faleceu, não contribuiu nada. Vinícius vai, tem um filho, também morre, não contribuiu nada. Não recebe pensão por O morte. filho não recebe Não pensão recebe. pós-morte, nada. Nada. Porque para que você consiga receber algum benefício previdenciário, você precisa contribuir à Previdência. Mas Para assim, você ter qualidade de se ele, segurado. você já contribuiu um ano. É porque é o seguinte, boa essa pergunta, porque é o seguinte, para você ter qualidade de segurado, você precisa fazer uma contribuição. Você fazendo uma contribuição, você tem qualidade de segurado. Para alguns benefícios, por exemplo, aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade temporária, precisa ter um período de carência. Carência essa é contribuições em dias, pagamento da Previdência em dias. Deu para compreender? Deu, mas assim, não tem essa contribuição. Tem, tipo, um ano, 2 anos. Sim, para você receber o auxílio por incapacidade temporária, você tem que contribuir 12 meses em dias. Você contribuindo 12 meses em dias, você já vai ter o direito a receber a um benefício Aí se eu, previdenciário. se eu contribuir 12 meses, mas eu só fui prestar dessa situação 3 anos depois. Tipo, Aí se você parou de contribuir, eu tô sem trabalho. você parou de contribuir, você não consegue Ah, receber por conta então, desse então, período quer dizer, você recebe esse auxílio doença, né, no caso, se você tiver em atividade e tiver um pagamento de de no mínimo contribuição. 12 meses. Isso, no mínimo 12 meses. Agora Mas pode. tiver em atividade. Não, depende. Você está aqui, está trabalhando, foi demitido hoje. Você trabalhou 12 meses. Contribui certinho. De contribuiu perfeito, estava lá, o seu empregador estava pagando a previdência, você estava com carteira assinada. Você, por ter sido demitido, você tem 12 meses de período de carência, de qualidade segurada ainda, Verdade. que está acobertado, a mais 12 meses. Se você receber seguro-desemprego, você tem mais 12 meses, aí transforma 24. Que isso foi até importante, porque eu consegui uma pensão por morte. Eu tenho uma parceria que é meu sócio, que é do Rio Grande do Sul, Vinícius, o nome dele, doutor Vinícius. Então, mandar um abraço para ele. Pensei que era Paulo aqui do BR. Não, não. Aí ele conversando comigo, mostrou esse caso. Não, aqui eu consigo, a gente consegue o benefício. Que foi justamente isso. O cara, ele tinha um bar e, infelizmente, devido a uma briga de confusão nesse bar, mataram ele. E aí ele só tinha quase 24 meses que estava sem contribuir. Só que eu verifiquei, né, que teve uma demissão e ele recebeu o Desemprego. seguro-desemprego. Aí, devido a isso, eu consegui o benefício para a filha dele. Ah, que show. Porque se ele não tivesse. Se Assim, tivesse se você excedido trabalha. O 24, seguro-desemprego, você não recebe a partir de um ano de contribuição já. quando você é demitido, tem um prazo. Então, porque assim, não Mas, adianta você contratar, passar 3 meses aqui, demitir, o não, ele cara não não vai vai receber. receber. Justo. Eu acho que o mínimo é um ano, né, de contribuição, né? Eu não vou me recordar agora, mas Mas tem que tem ter um, um tem período um período mínimo. E se você recebeu agora, você tem que trabalhar mais X meses para para poder poder receber receber de novo, novamente. né? Que Justamente. nesse caso, você tem que comprovar para conseguir mais 12 meses que está desempregado, que houve o desemprego. Aconteceu comigo. Eu vou dar aqui um relato meu de seguro-desemprego aqui. Eu trabalhava aqui no cartório, né, que é ficar aqui no térreo do prédio aqui. Aí chegou um período que eu fui para botei meu negócio, né? Aí tava dando assistência, aqui é o trabalho dele, aí eu fui demitido. Pô, aqui, cai fora. Meus parentes, minha tia, pô, me demitiu, pô. Mas tá correto, foi Lógico. correto. Não, aqui, pô, tá, vai lá, pega o teu. Aí eu recebi FGTS, normal, e recebi, se não me engano, foi 6 ou foi 5 meses de seguro-desemprego, eu não me recordo. Beleza. Aí, tudo certinho, né? Aí, depois de um ano, ou foi um pouco menos de um ano, eu fui readmitido. Aí trabalhei mais 2 anos, fiquei trabalhando mais 2 anos, só que quando foi no final de 2018, eu ia até sair mesmo, eu ia pedir para sair porque eu já estava atuando na área de engenharia. Uhum, Aí eu fui demitido. Eu fui demitido por uma questão que mudou de titular de cartório, aí demitiu todo mundo também. Eu entendi. recebi meu FGTS, mas não recebi meu seguro-desemprego. Somente por isso, né? Porque tem Foi, que eu ter um acho que lapso foi um temporal período, foi curto. para Aí que eu possa recebi receber da primeira vez, novamente. mas da segunda eu não recebi. Tem isso, realmente. E aí é bom também, porque ó, até essa parte é previdenciário, isso aí é um benefício previdenciário.
E é importante, e que ajuda. Quem tá desempregado, imagina aí, ter seus filhos, não ter como voltar ao trabalho, que não encontrou um trabalho, um emprego. E aí, como é que vai arcar com as contas, pagar a alimentação? Pra mim, no meu caso lá, foi diferente porque o meu negócio não era registrado, né? Aí, Entendi. beleza, eu tava começando, né? Aí, meio que caiu um dinheiro do nada, velho. Mas pra quem precisa, você é louco, faz uma Lógico. diferença. Faz uma diferença muito grande. Mas vamos lá. O pós-morte, esse, Calma, pensão por né? morte. Pensão Pensão pós-morte. por morte, isso. Que eu fui perguntando coisa, e a gente travou nela quando eu perguntei se o pai e a mãe, que nunca contribuíram, O filho o filho, dependente ele vai receber. receberia. Não recebe. Para isso tem que ter a contribuição. Aí é um caso bem interessante. Não precisa ter carência. Eu vou dar um exemplo aqui, que é para ficar mais claro. Não, tô falando que contribui uma vez. Já está enquadrado segurado, porque não precisa ter carência para esse benefício, só Se for precisa que ter carnês dependente do GPS. justo. É GPS, né? Hoje a gente consegue emitir guia por boleto, mas se Isso. você for no INSS ainda consegue. Se eu Só pegar você um daquele ali. e Mas assim, pagar, tudo bem que eu já contribuí pro meu INSS. perfeito. Mas Deus o livre, né? Mas, né, Vinícius, tá começando aqui a vida de trabalho agora. Tá na UTI que Deus me livre agora, tá à É, morte. Aí pagou antes do óbito, tá certo. aí Não, tá não certo. poderia estar falando isso, mas Não, acontece. filho tem também. Mas, É, pronto, ele não tem filho. Mas vai, alguém ou alguma outra pessoa recebe? pode, lá, porque assim, ele é dividido em etapas. O primeiro é o cônjuge, companheiro e filho. Aí depois, se eu não me engano, é os irmãos, ou pai e irmãos. Se eu não me recordo é dessa forma. E aí, no caso dele, como você tem sua mãe, ele deixaria a pensão por morte para a mãe. Pra Agora, mãe. ele tem que comprovar, tem que ter comprovações que a mãe dependia economicamente Ah, dele. certo. Esse primeiro, que são filhos e o cônjuge ou companheiro que vive no estável, não precisa comprovar que depende economicamente. Diferente dos irmãos, diferente dos pais. Ah, certo. Entendeu? Já como a mãe dele, vamos dizer, trabalha, Mas tá ó, por certo. exemplo, se tiver um seguro de vida e coloque ela como segurado dele lá, dá certo. Aqui na carteira de trabalho dele assinado, informando que tem a mãe como dependente, tá certo. Na carteira de trabalho a pessoa pode colocar. Pode colocar os Mas se a dependentes. mãe da pessoa trabalha, um exemplo, ela, vamos dizer, carteira assinada também é a mãe da Mas pessoa. a mãe dele tem outra Outra necessidade que necessidade, tem um ajuda. filho que É, precisa. Ah, não, não, eu tenho depende outros aqui, eu filhos. dependo dele, a gente consegue o benefício da pensão por morte. Entendeu? E Entendi. aí, ó, uma coisa importante que a gente tratando sobre Cara, é essa. muito complicado isso, né, velho? O dele Tipo previdenciário assim, é mais você explica difícil. muito bem, mas a questão é que são muitas nuances. E até eu que trabalho nessa prática, Loucura, né, eu velho? não consegui lembrar agora da linha, né, da faixa etária correta, que primeiro eu sei que é cônjuge e filhos, e se eu não me engano é os pais. Mas, ó, se tiver os filhos, o pai não recebe nada, ou for casado. Deu pra entender? É basicamente isso. E aí tem que levar isso em consideração. Pai tiver casado. Não, veja só, eu sou casado. Não, Joãozinho é casado com Maria. E Joãozinho tem uma mãe. Joãozinho morreu. Quem recebe a pessoa por morte? A esposa. Porque a linha, o primeiro é o cônjuge, companheiro ou o Filhos, os filho. filhos. Entendeu? Se não tem nada disso, aí vai Vai pro para próximo. os outros graus familiares, né? Não tem o pai, não tem o pai, tem só o irmão, vai pro irmão. Agora tem que comprovar a dependência econômica. Que essa é a dificuldade, que o pessoal ele não se atenta. O irmão ainda vai, porque como ele não vai ter o pai, minha irmã, ela tinha uma tutela, era tutor dela, e ainda tudo da escola dela, cursinho, eu era o responsável por ela. Aí, se eu não fosse casado, eu iria para ela, entendeu? Se acontecesse o. Se eu viesse chegar a óbito. Aí a questão também é que o filho, ele só recebe pensão por morte até os 21 anos de idade. Tem até os mitos que formam que se o filho estiver fazendo faculdade, recebe pensão por morte durante o período da faculdade, estiver estudando? Não recebe. Isso é mito. O filho só vai receber pensão por morte, além dos 21 anos de idade, se tiver uma deficiência grave. E deve ser comprovado. Aí ele só recebe essa pensão e não recebe um PPC. Não recebe, ele Não pode. não pode acumular BPC com outro benefício previdenciário. Aí, isso aí é importante trazer porque eu falo por mim. Com meus 21 anos de idade, ainda eu estava concluindo a faculdade. Eu concluí em 2022. Mas assim, meu aniversário é dia 3 de fevereiro. No dia 3 eu recebi proporcional aquele mês.
Tá entendendo? Eu não recebi o mês integral, eu recebi o proporcional. E isso aí, quando você não tiver Não uma nada, bicho. expertise, você não tiver um conhecimento e você não se organizar, levando em consideração que você tem aquele valor certo, vai lhe Vai impactar, prejudicar de alguma forma. Entendeu? com E certeza. aí tem a importância disso. Isso aí já deveria ter mudado. Porque hoje a nossa geração, eu falo minha geração que eu sou mais jovem, é diferente. Meu pai priorizou que eu estudasse, não que eu trabalhasse. E aí a gente está estudando, vai concluir uma faculdade e necessita desse amparo. A E parte, a parte documental, tipo, o cara aconteceu o que é a certidão de óbito, a certidão de óbito, que vai comprovar que de fato aquela pessoa faleceu. tipo, um cônjuge, tipo, o meu cônjuge faleceu, eu levo a certidão de óbito, Certidão de a óbito, certidão de casamento, né? de casamento que conforma, e isso aí é importante. Você tratou de um documento super importante. Por quê? Para que você consiga receber, em tese, a pensão por morte para quem é casado só são 4 meses. Mas consegue estender conforme se você tenha, no Como é que mínimo, é? Só 4 meses, 4 meses. o cara recebe. É o cônjuge ou o companheiro. Quem é casado, por exemplo, João e Maria são casados. João faleceu. Em tese era para receber 4 meses, mas pode aumentar esse tempo de recebimento, que 45 anos de idade, que a pessoa que está viva Hum, vai receber pro resto da vida. Você entendeu? certo. Recebe por forma vitalícia. Mas se a pessoa é anterior a 45 anos de idade, ela. Aí vai ser proporcional. Por exemplo, quem tem de 18 a 21 recebe 2 anos. Entendeu? Aí vai por idade, faixa etária de idade. Cara, bicho, a minha mãe recebe um bocado de tempo. É, mas mudou também, né? Teve a É, reforma porque da Previdência. a minha mãe é antes de 88 até. Porque a Perfeito, é minha mãe é por viúva, isso. não do meu pai, né? Minha mãe foi casada com o pai da minha irmã até. E faleci em 85, 84 por aí. Eu não tenho uma data certa. Aí ele contribuía e ela recebe uma pensão. Ó, Ela, pois, velho. perfeito. E hoje, devido a essa mudança, é o seguinte: para que receba, por exemplo, 45 anos, o marido faleceu, para que receba de forma vitalícia, que eu falo vitalícia é pro resto da vida, precisa ter, no mínimo, né, 2 anos de casado ou de união estável e aquele que faleceu ter 18 contribuições. Se tiver menos de 2 anos de casado e menos de 18 contribuições, só vão receber 4 meses. É por isso que eu falei que tem, assim, em tese, seria assim, mas por pessoas ser casado por mais tempo. A pessoa não casa, tipo, eu casei novo, jovem. Minha esposa, Deus me livre, ela falecer agora, também não quero. E a gente Eu também vê não quero, essa. não. Lógico, ninguém vai querer, né? Até falar dessa forma, mas É, assim, quando você é diferente de casar, eu casei jovem. É uma pessoa que casa 40, 50, 60 anos de idade. isso, ó, uma Entendeu? pergunta agora. Ui. Sofrimento. Ó,